porque agora chegou o momento do Minuto da Soja, com o apoio da Copavel. Davi da Luz. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Choveu muito aí em Curitiba? Boa tarde, João. Choveu bem. 70 milímetros, eu acho, choveu à noite, tem uma coisa boa aí. Volume grande, agora tá com o tempo. Abriu o sol e eu acho que vai chover mais à tarde aí, João. Tá? Paraná teve uma frente de chuva boa aí. Teve sim. Mato Grosso do Sul, tá chegando aqui em São Paulo, vai subir. Já tá chovendo no Goiás, a chuva tá se espalhando de forma geral por todo o Brasil, mas como todos nós sabemos, ela vai se concentrar mais lá em cima, lá no Mato Piba, e vai começar a cortar no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso alerta e a nossa preocupação, né, Vlamir? João, agora está normalizando. Eu vejo lá na minha roça, lá também, estava olhando no fim de semana o milho, com essas chuvas, agora a temperatura voltando à normalidade da primavera, né? O milho já está começando a crescer, formar um verde escuro, tá começando a ficar bonito. Antes ele estava meio frio, né? Ele estava demorando para crescer. Agora está... Isso é meio geral do Sul. Agora está na reta final já das colheitas do trigo do Paraná. Depois é safra de verão, João. É a safra de verão que vem pela frente. O Marcelo Lins está morrendo de inveja de você. Ele mora lá no Pontal do Triângulo Mineiro e lá está muito seco e muito quente. Mas vai chegar, calma aí. Está se espalhando. Vamos em frente. Bom, Vlamir, o mercado hoje está estressado, né, para não dizer o mínimo. O FMI disse que não tem jeito, vamos ter recessão, o OPEP está diminuindo a produção. Tem a guerra lá na Ucrânia, o Zelensky está comemorando a vitória lá em Kherson, ontem estava, né? Aí hoje você já tem informação que teve o revide russo? João, é complicado. Guerra é guerra, né, João? A Rússia, na realidade, é que nem eles saíram da cidade de Kherson para poder tirar a população que está ali, né? Grande parte da população de Kherson é russa também, né, João? Então, saiu aí centenas de ônibus ali com a população, porque os soldados ucranianos estavam entrando de um lado da cidade, e isso há bombardeios, aí coloca em risco muito civil, né? E o pessoal da Rússia apontando aí que tinha que se retirar um pouco para dar condições aí para a população sair em segurança. Só que hoje pela manhã lá teve alguns bombardeios e quase 300 soldados ucranianos foram eliminados. Isso a mídia não conta, né? Um batalhão inteiro lá que estava entrando por um lado da cidade. Essas bombas modernas é complicado, é a guerra, né, João? Diz que já está começando a faltar até caixão lá na Ucrânia para enterrar soldados, mas ninguém fala disso. O Zelensky só aparece como um artista de cinema, né? Que é uma coisa incrível, essa humanidade tá louco. Bom, mas enfim, vamos lá à soja. Com isso tudo, a soja hoje está no negativo, estava bem, mas a queda da madrugada era maior, agora diminuiu a queda. Qual é o prognóstico para os preços da soja, Vlamir? Olha, João, a semana está começando mais técnica, né? Porque hoje o relatório do USDA no final da tarde já deve dar quase como encerrada a colheita americana, já na reta final, né? Agora os olhos estão voltados para o Brasil, as condições do Brasil, da América do Sul, Brasil e Paraguai, né? A Argentina ainda tem quase nada plantado de soja, então está andando em condições dentro da normalidade. Então, um fator é a pressão é essa, e o outro fator é o pessoal esperava pela China, João. Cadê a China? A China não apareceu hoje pela manhã lá nos Estados Unidos para comprar, então isso também acaba pesando um pouco, né? Então, mercado liquidando tecnicamente aí, trabalhando de 5 a 10 de baixa, mas dá para ver que os primeiros meses eles perderam os 14,5. Já é um suporte que ele estava tentando segurar e ele perdeu pela manhã. Isso não é bom, né? Pode agora começar a dar uma derrocadinha e tentar ir para perto dos 14. Aí se a condição de clima seguir bem aqui no Brasil, né, João? Bom, hoje os negócios bem fraquinhos no Brasil, hoje meio de feriado, é isso? Meio de feriado, até o pessoal está perguntando aqui, mas e o João Batista não está lá na praia e tal? Diz o João aproveitar o feriadão. Daí eu coloco aqui para o pessoal dizer, mas eu e o João, a nossa praia é a roça.
É a roça, e eu gosto muito. Ontem eu estava ouvindo aí o pessoal dizendo assim, os jornalistas, não, aqui na praia do Rio de Janeiro está um sol lá. Falei, Deus me livre, tá bom aqui, cheio de árvores. Vamos em frente, né, Vlamir? Cada um escolhe a vida que quer. Vlamir, então, poucos negócios, vamos aos preços imediatamente? Olha, João, o mercado ele começou a semana, dá para dizer que a semana começou, tem cotações, tem interessado em comprar, tem pouco interessado em vender, mas ele começou com queda média aí de R$2 em relação à sexta-feira, as posições aqui no Brasil. Só para dar uma ideia, balcão gaúcho aí na parte de 174, 177, 178, lá mais perto do Porto do Rio Grande. Balcão paranaense, Catarina, Paulista, Triângulo Mineiro, de 167 até 180 aí conseguiria um balcão Ponta Grossa, por exemplo. Também com pouco movimento. Porto, João, mercado de lotes no Porto também recuou, e recuou bem. Mercado de Porto aí hoje, comprador para soja de novembro, ele está falando em 185,50 agora pela manhã e deve pagar 185,50, 186 agora à tarde, talvez, né? Porque o dólar começou um pouco mais fraco, agora está mais estável, perto do 0 a 0, né? Soja de dezembro, 187, a soja entrega agora, recebimento janeiro, 190. Essa soja aí, a semana passada, chegou a pagar 196. E agora a semana está começando fraca. Aparentemente, é pressão da safra que está avançando o plantio e a necessidade de muita gente vender, né, João? Então, tem muita soja para negociar ainda e tem mais de 30 milhões de toneladas de soja a serem negociadas no Brasil até a chegada da nova safra, e o mercado começou a se acomodar, né? Então está tendo uma pressão em geral aí, mais fraco no começo de semana. Bom, dólar 5,33, todo mundo esperando para que lado vai, né? Nós estamos assim na encruzilhada mesmo, isso é importante as pessoas mentalizarem isso. Agora, Vlamir, para encerrar as cotações, tem informações de farelo e óleo? Farelo também recuou, João. Semana passada era sexta, né? Era 2,720, hoje é 2,670, 2,680, por aí no CIF Indústria e Ração. Caiu uns 50 pila. E, bom, óleo, fala o óleo, e aí depois vamos para o prêmio. Óleo, R$6.000, caiu 200. E prêmios? Prêmios, ele pagava fácil 240 até a sexta-feira. Hoje o pessoal quer comprar 200. Talvez roda 220. Ele caiu uns 20 pontos no prêmio aí, parece. Pois é, mas assim, ainda assim é um baita de um prêmio, $2 acima dá do Bush em Chicago. Né? É um prêmio excelente agora, novembro, dezembro, ainda está nesse nível. Se a gente olhar o prêmio de fevereiro, o comprador é 80, 90 no máximo. O prêmio de fevereiro, que já é safra nova, ele é menos da metade do prêmio atual, para ver. E é um componente importante na formação de preço da soja final. Dá para ver que esse prêmio aí de menos de $1 para fevereiro e de $2,20 para agora, isso vai refletir aí na soja no mínimo R$10 a menos na soja em fevereiro do que é hoje. Você tem prêmio para maio aí, Vlamir? Prêmio para maio mais barato, está 70. Aí, 70. Eu digo isso porque foi uma das aulas, foi uma dos destaques da nossa primeira aula da 9ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities com Maurício Bellinello, quando a gente tenta dizer para as pessoas o que influi no preço da soja, da sua soja, né? Então, assim, a gente explicou, né, que o preço da soja é formado pelo preço de Chicago, esse que a gente fala aí que está em torno de $14 o bushel. O dólar, né, dólar 5,33. Pode falar. Tem o trem passando também aí, né? Olha o trem. Agora vem o trem ali. E tem o prêmio Porto, que para maio é 70 cents, ainda está positivo. Se entrar muita soja, se os americanos, os chineses não precisarem fechar os navios, eles reduzem o prêmio. E tem o chamado Basis. Basis é o prêmio para você aí na sua cidade. E ela muda conforme o comprador, claro, muda conforme a necessidade do seu comprador. Então, tem aí porto, frete e a necessidade do comprador. Você precisa ir anotando para ter como média o seu basis, quanto custa para você não entregar sua soja na hora errada, em valor errado. Né, Vlamir? Tá certo isso que eu estou falando?
Tá certo, João. Isso é importante porque a safra nova, essa que está sendo plantada, já está acima de 80% plantada nesse momento. Hoje nós temos cerca de 22% dela negociada e é um dos menores níveis da história do Brasil, porque o normal seria estar entre 35% a 45% negociado quando fecha o plantio. Ou seja, nós estamos com quase um pouco mais de metade do que é normal estar negociado. O que isso significa? Significa que vai ter muita soja para vender na colheita. E isso não é nada agradável. Quando acontece de ter muita soja para vender na colheita e não tem armazém para tudo isso, esse prêmio, que você cita o base, aí, o prêmio no porto pode se tornar até negativo, se não tiver grande pressão de compra nos portos. Então, ó, atenção aos produtores, não deixe para correr, para vender na boca das dívidas. É um ano que pode, é um ano nervoso, né? Tem que dar um ano muito nervoso. Ok, a gente está falando da safra. A safra está evoluindo, a gente está dizendo que as chuvas estão subindo, está praticamente dentro da normalidade climática esta safra, mas tem aí o Laninha acontecendo. Então, assim, está cortando lá embaixo e também está faltando chuva lá em cima, tá? Tem muito calor no Mato Grosso. Veja aí as imagens de Tabaporã, lá no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, enviada pelo Giovano Fiorese. Mostra aí, Davi. Aqui é um talhão um pouco mais arenoso. A parte mais arenosa está sentindo mais ainda a falta de chuva. As plantas estão amarelando por baixo, né? Tá complicada a situação. Precisamos de chuva. E o céu tá limpo. Aqui a gente está numa área plantada dia 26 de setembro. Uma área que está com 46 dias de plantado, João, de Brandalize. 15 dias sem chuva. Ela está em pleno florescimento aí. Começando a formar os canivetinhos aí. Muito bonita a soja, só que não cresceu. Esse ano elas estão ficando pequenas. Estão com a falta de chuva aí. Precisando de muita chuva. E com medo que depois essa chuva venha na época da colheita, né? Ela venha de uma vez só e na hora que a gente vai colhendo os grãos. Bom dia a todos. Isso daí é Tabaporã, norte do Mato Grosso, o Vlamir vai comentar, mas como contraste, como choveu bem no Paraná, tem chovido, vamos mostrar, Davi, a soja, depois a gente volta para essa soja aí, vamos mostrar a soja no oeste do Paraná, Davi. Essa daí? Não, tem umas fotos gerais aí, sim, essa daí. Essa é a soja do oeste do Paraná, né? E essa é uma soja que tem uma boa cobertura, está recebendo boas chuvas, como contraste, mas a gente já pode dizer que a gente tem que dizer, né? Que a esperança nos remete a dizer que as chuvas chegarão também em Tabaporã, né, Vlamir? Ah, sim, João, ali naquela soja dele ainda ela está ali tranquila. Soja é uma planta bastante agressiva. Aquele solo que nem ele citou ali, um solo mais arenoso, nesse momento, como ela está sentindo a falta da chuva, a tendência dessa raiz é aprofundar mais e procurar água lá embaixo. Se ela não tiver problema de perfil de solo, ela vai procurar água. No momento, ela está sentindo talvez mais o calor do que efetivamente a falta de água. E depois ela dá uma chuva boa, a temperatura vem para uma normalidade, certamente ela explode, ela cresce rapidamente. Depois que nem aquela segunda soja dele ali, ela com uma chuva boa, ela já fecha a linha, ela já volta a crescer. A soja é uma planta que ela é muito boa, porque ela é uma planta agressiva, ela é uma planta que ela consegue dar a volta por cima, né? Se fosse uma lavoura de milho, já não. Se tem, nesse momento, pré-pendoamento, início de florescimento do milho, você pegou a seca, você já perdeu nele. Mas a soja ainda dá para reverter, ainda dá para vir uma carga boa de produtividade. Então, essa é a vantagem da soja. E aquele solo arenoso ali, com a chuva boa, ela já cresce, ela já recupera. Agora o Davi está colocando as fotos lá de Tabaporã, veja aí, né? Tá começando a pedir água, começando não, né? Tá pedindo água, né? Na realidade é que nesses solos arenosos, é importante para ele é uma chuva a cada 2, 3 dias, né? Que daí ela explode e vem... Consolida o clima, né? Rapidamente, né?
Como ele está citando, tem quase 15 dias sem chuvas, agora está na hora de uma chuva, não pode esperar mais, senão ficar mais uns 5, 10 dias sem chuva, ele já vai ter perda de produtividade, com certeza. Essas primeiras flores aí podem ter abortamento, agora com esse calor, essa falta de umidade, pode ter perda das primeiras canivetinhas também. Tá? O Marcelo Lee está dizendo que as chuvas não se regularizaram lá no Pontal, por isso que ele reclamou. Ele está atrasado com a soja e também o amendoim. Chuvas não se regularizaram, a janela aqui, para não atrapalhar o plantio de cana, é até 20 de 11, até o dia 20 de 11, está logo ali, daqui a 5 dias.